Olá, tudo bem? Sou a professora Nara, leciono língua portuguesa para a primeira série do ensino médio no CEPI Presidente Castelo Branco. Nesta aula falaremos sobre relato pessoal, características, estruturas e exemplo. Vamos lá? O relato pessoal é um gênero textual com função de documentar memórias ou vivências de um indivíduo ou de um grupo. Esse gênero é muito presente nos ambientes escolares, mas também em editoriais de literatura, páginas de internet e até mesmo no cotidiano pelo compartilhamento de experiências diárias. O gênero possui tempo, espaço, personagem e narrados não ficcional e a estrutura se divide em título, introdução, desenvolvimento e conclusão. São os relatos, inclusive nesses relatos nós observamos muito a prática da nossa oralidade, marcando como referência a nossa regionalidade. Quais são as características principais do relato pessoal? Textos narrados em primeira pessoa, verbos no presente e em grande parte no pretérito do passado, caráter subjetivo, experiências pessoais, presença de emissor e receptor. Por isso, quando formos fazer um relato, depende aonde vamos colocar esses relatos, onde vamos compartilhar, temos que ter cuidado, porque vai depender a forma com que eu vou praticar a nossa linguagem, quer seja mais formal ou informal, certo? Qual é a estrutura? Ainda que não exista uma estrutura fixa para produzir um relato pessoal, é essencial estarmos atentos a alguns pontos. Por exemplo, quem? Narrador que produz o relato. O que? Fato a ser narrado. Quando? Que é o tempo. Onde? O local que ocorreu. Como? De que maneira aconteceu o fato? E por quê? Qual o causador do fato? Temos, além de tudo isso, o título, tema, introdução, contexto, personagens e o desfecho. E para escrever seu próprio relato pessoal, é necessário refletir e escolher recortes de linha do tempo que será contado, ou seja, o período e o tempo abordado, como falei para vocês. E o público para quem esse relato será compartilhado. Afinal, esse público influenciará no uso da sua linguagem, na escolha também dos fatos que ali você quer compartilhar. Feitas essas escolhas iniciais, comece seu texto e que também consiga representar esse relato, instigar o seu público a ler esse texto, né? A partir daí, o corpo do texto, a introdução, apresentando o contexto do qual o relato insere, especificamente no ponto inicial da linha do tempo, no desenvolvimento, compartilhe os fatos escolhidos pelo relato, acrescentando detalhes, né, que funciona como a descrição, que já foi trabalhado com vocês, os detalhes subjetivos das experiências, sempre que relevantes ao texto e ao público, por fim, a conclusão, que aí retorne aos tópicos desenvolvidos e apresente suas conclusões, mudanças, reflexões e de tudo o que foi falado a respeito do contexto e também vivenciado. Temos alguns relatos vivenciados aqui, olha só. Ele é muito utilizado nos livros didáticos, mas também há outros gêneros que exploram, como editoriais literários, comumente apresentam sequência de fatos vivenciados por escritores, livros de memórias, obras que dedicam a apresentar vivências de um sujeito ao longo do tempo, folhetos curtos, textos de divulgação popular, que podem apresentar as experiências de vida de um sujeito por um breve período, prefácios e pós-fácios de obras curtas, textos presentes no início e no final de livros que costumam apresentar relatos de experiências
dos autores ou do processo, né, de como toda aquela pesquisa se sucedeu. Sites dos autores, páginas da web que costumam apresentar entre os tópicos curtos relatos sobre a vida do autor, blogs, páginas da web que, quando pertencentes a um sujeito individual, costumam apresentar diferentes postagens com relatos de experiência. Em todos esses casos, o relato pessoal é utilizado como um veículo de compartilhar um determinado público, experiências vividas na realidade que geram reflexões ao autor, que compartilham inclusive suas impressões subjetivas sobre todo esse processo. Temos aí o relato escrito e oral. Nesses relatos, o que vocês têm que entender? Que o oral é aquele que compartilha experiências pela fala, não pela escrita. Esse é um gênero muito presente em diferentes atividades cotidianas ou profissionais. E o pessoal escrito, ele possui a mesma função, apresenta diferenças na composição e apresentação do texto, tendo em vista o tamanho do texto, a quantidade de páginas, a diferença entre ler e o ouvir, as necessidades textuais de coesão e coerência na escrita, a falta de interação e aí por aí vai. Pessoal, então agora nós veremos as atividades referentes à temática com que foi falado, certo? E nessa temática, o que nós podemos verificar? Na primeira questão, eu peço para vocês lerem o texto, que se chama Minha Fuga da Coreia do Norte. É um relato de uma pessoa sobrevivente, muito interessante, incrível. Você vai perceber que ela faz descrições minuciosas, tá? E também, além de termos as questões lá na nossa aula, temos aqui também o site disponível para você conhecer um pouco mais dessa história. Nessa aula em questão, na primeira questão, você vai verificar que o texto em análise apresenta características comuns ao gênero textual. E aí te questiona, qual é o gênero textual? Na questão 2, aqui nós vamos trabalhar a questão linguística, né? A característica linguística marcada nesse texto, que aí nós vamos ver qual é, por exemplo, se está em qual tempo verbal, qual é a pessoa, se é primeira pessoa, se é segunda, terceira, plural, singular, tempo verbal presente, passado, futuro, certo? Na questão 3, aqui aborda a questão das características do gênero do relato. Então, vocês já conhecem, já sabem, porque já foi explanado anteriormente, certo? Então, vai ficar fácil aqui para vocês escolherem, verem dentro dessas características quais são, né? Qual é a alternativa que corresponde a essa resposta, certo? Na questão 4, vocês verão que nós temos uma charge que fala sobre linguagem verbal e não verbal. Aí temos aí algumas pessoas, né, tentando entrar em solo que não seja brasileiro, né? E aí, a partir daí, vocês vão contextualizar e verificar qual é a alternativa que está sendo condizente aí com a linguagem não verbal, ok? Que já viram também e não está tão complicado assim. Conto com vocês. Nas questões 5, nós temos alternativa A e B, porque uma é relacionada ao uso dos porquês. Inclusive, quando estávamos no presencial, vocês me ajudaram a fazer cartaz para colocar na nossa sala temática. Então, quero ver como é que está a cabecinha de vocês aí fazendo essa revisão. E na questão 5B, voltando a falar sobre conjunções coordenativas, só que aqui no caso subordinativas. E eu tenho certeza também que vocês já conseguiram resolver, porque tudo isso trata-se, se você ler cuidadosamente o texto que foi inserido no relato,
vocês conseguirão fazer, tá bom? No mais, de coração, peço para vocês, se protejam, cuidem-se, respeitem o distanciamento social, usem o álcool em gel nas mãos de vocês, mas além de tudo isso, né, com as máscaras também, cuidem um dos outros, inclusive dos seus familiares, tá bom? E logo, logo estaremos juntos novamente. Um beijo grande nesse coração de vocês. Aqui vai o meu abraço virtual a todo mundo, tá? Fiquem com Deus.